Lâminas negras, arma dos deuses, Akuma no Mis e até mesmo os Poneglyphs têm algo especial. Todos eles surgem de um fenômeno desconhecido. Pelo menos era desconhecido. Porém agora, com as recentes revelações de Elbaf, o Oda pode estar prestes a nos revelar como esse sistema funciona, e é isso que iremos tentar descobrir hoje. Então, se você quer saber cada um desses detalhes, já se inscreve no canal e deixa o like e vem comigo entender a fundação de todas as lâminas negras de One Piece. Para começarmos, precisamos falar de um detalhe. Aparentemente, séculos atrás, o Ratatosk, o esquilo de gelo, era o companheiro fiel do lendário deus da guerra de Elbaf, que coincidentemente parece que também se chama Elbaf. E, após a sua morte, o espírito Ratatosk passou para o martelo do mestre, o Ragnir. E então, o Ragnir ganhou o poder de se transformar em um esquilo e guardou... Espera, o quê? Desde quando isso é possível? Eu já tô aqui há muito tempo, como vocês sabem, tentando revelar os segredos do abismo de Imu, e do nada parece que o Oda nos jogou um novo sistema de poder? Ou isso na verdade é algo que a gente já viu em One Piece várias vezes, mas de alguma forma não percebeu completamente? Porque eu acho que isso pode explicar muita coisa estranha na série. Eu tô falando, obviamente, das lâminas negras, dos Poneglyphs e até mesmo das próprias Akuma no Mis. Então, peraí, que eu vou começar a cozinhar. Bom, tudo isso que a gente vai falar agora não parece tão fora da linha de One Piece de maneira geral. Afinal, um dos temas centrais de toda a série é a ideia da famosa vontade herdada. O Luffy, por exemplo, herdando a vontade do Roger e do Joy Boy que vieram antes dele. Mas isso agora que nós estamos vendo, isso seria herdar a vontade de algo em um nível completamente novo, onde a vontade ou o espírito de alguém vai literalmente para dentro de um objeto após a sua morte para viver em um futuro. O Ragnir está muito claramente herdando a vontade do Ratatosk, vivendo dentro do martelo para ser usado pelo próximo deus da guerra de Elbaf, que no caso é o Loki. Como sempre com One Piece, vai demorar um pouco pra gente poder entender esse conceito completamente, porque o Oda gosta de nos alimentar com informação aos poucos, até realmente ele servir a comida completa. Porém, enquanto isso, eu posso teorizar um pouco. Primeiro, vamos focar nas armas. A gente vê o Ragnir como nosso exemplo mais claro desse conceito de um espírito se fundindo com um objeto até agora. Mas será que existem outras armas na série que a gente pode apontar e dizer, será que a gente já viu isso antes? Eu acho que sim. E uma delas a gente viu recentemente, os Cerberus. Eu achei estranho que eles nunca confirmaram o nome daquela Akuma no Mi pra isso. No começo, eu pensei que todos os Cavaleiros Sagrados só estavam usando aquele doce poder do abismo. Mas não, a gente teve nomes de Akuma no Mi para os Sombras, para a Gonkou e para o Kirham. Então por que não dizer que a espada do Shamrock comeu a fruta dos Cerberus? Talvez porque não tenha sido isso que aconteceu. É especialmente algo que a gente precisa perguntar agora que o Ragnir nos mostrou que esse outro tipo de infusão de espírito é possível. Talvez a espada Cerberus era um cachorro Cerberus fiel que pertencia a alguém. Um Fingerland até, voltando gerações. E depois que ele morreu, aquele cachorrinho leal ficou por perto, mas em forma da espada. Desde então, essa espada poderia ter sido passada pela família Fingerland até o Cerberus encontrar seu caminho para as mãos do Shamrock. E se eu acho que o Cerberus pode ser outro caso dessa situação do Ragnir, então e o outro gêmeo Fingerland? O Shanks também tem uma espada com o nome de uma criatura mitológica, a famosa Griffon. Desde que o Shamrock puxou a Cerberus, eu imediatamente me perguntei se a espada do Shanks estava no mesmo barco. Talvez o Shanks só esteja segurando as suas cartas? A gente nunca viu ele sequer suar, então por que ele precisaria soltar a sua fera? A Toei até decidiu animar um grifo gigante de energia quando ele atacou o Kid. E se os produtores do anime sabem algo que a gente não sabe? Aquela cena legal do golpe de espada dele tomando a forma de um grifo pode até ser um prenúncio. Será que poderia haver um grifo literal dentro da espada do Shanks? E se esse é o caso, quando foi que o Shanks teve tempo de conhecer e fazer amizade com uma criatura mitológica? Bom, ela já poderia estar na espada. A gente realmente não sabe quando ele pegou a Griffon. Poderia ter sido dada para ele e Mary Joyce durante seu breve período que ele passou por lá, bem antes de ele começar a colocar o seu plano em prática. Porém, tem mais uma possibilidade que eu consigo enxergar, o que me traz de volta a uma das minhas teorias favoritas de longa data, aquela do ovo no navio do Roger. Poderia o ovão do Roger ter chocado um grifo? Grifos sequer vêm de ovos? De onde que vêm os grifos? Ou, uma possibilidade bem mais boba, talvez o ovo chocou em uma águia. Aí, essa águia comeu uma Akuma no Mi do leão, virando, como vocês sabem, um grifo. E então esse grifo pode ter se fundido com uma espada. Bom, eu sei lá. Como eles mudaram o Ratatosk para um esquilo, eles podem fazer a águia virar um grifo se quiserem. Afinal, qualquer coisa pode acontecer nesse mundo maluco de One Piece. Agora sim, o ovo ser uma águia poderia na verdade responder outra grande questão que eu tenho tido ultimamente, que é:
onde está a águia do reino de Elbaf? Pra quem não entende muito de mitologia nórdica, mais uma vez eu irei explicar. A árvore do mundo Yggdrasil vocês conhecem e vocês amam. É basicamente no que a árvore Adão de Elbaf é se baseada. E no topo e no fundo você tem dois inimigos de longa datas. Roendo as raízes no fundo da árvore está o Nidhogg, que agora temos confirmado como sendo a fruta do Loki. Só que no topo da árvore está o seu adversário, a águia, e correndo de cima para baixo da árvore como mensageiro, mandando insultos de um pro outro, é o Ratatosk, que agora sabemos ser o espírito que foi para dentro do Ragnir. Então, o One Piece agora tem o Nidhogg e o Ratatosk confirmados, mas isso significa que nós estamos perdendo um componente bem importante desse mito nórdico. Dito isso, a gente ainda não viu realmente nada sobre o Reino Celestial, não temos nem ideia do que pode estar no topo da árvore Adão. Contudo, seria legal se a águia que deveria estar lá em cima foi na verdade roubada, ou digamos, emprestada pelos piratas do Roger. Porque esse ovo tem que ser importante de alguma forma, ou eu vou perder a minha sanidade e muitos de vocês vão vir junto comigo. Nessa situação, aí sim nós poderíamos ver algo parecido com o ovo se chocando, e aí teríamos uma águia bebê que fez amizade com o bebê Shanks, e aí eles viraram melhores amigos. E em algum momento a águia decidiu viver dentro da espada do Shanks. Isso também ajudaria a construir aquela enorme rivalidade entre o Shanks e o Loki. Porque sinceramente, independente de ser confirmado ou não que o Shanks realmente prendeu o Loki, seria engraçado se parte do ódio do Loki pelo Ruivo é porque o príncipe tem a fruta do Nidhogg e a espada do Shanks contém a alma do inimigo ancestral do Nidhogg, a águia. Mas seguindo, eu não acho que essas espadas Fingerland são as únicas possibilidades para armas que foram infundidas pelo espírito de alguém. Na verdade, pode haver muitas armas com as almas dentro. Porque, e se isso é como as lâminas negras são realmente feitas? Por anos, eu assumi que as lâminas negras são feitas quando alguém coloca tanto o haki do armamento numa espada que o haki simplesmente fica lá permanentemente. Isso definitivamente parece ser o que foi implicado antes, especialmente já que preto é a cor usada para representar quando algo está sendo imbuído em Busoshoku. Mas assim, também não vamos esquecer que o Ragnir parece ser o martelo negro. Coincidência? Eu acho que não. Só que, e se for mais do que isso? Afinal, existem apenas duas lâminas em todas as histórias que sabemos serem lâminas negras. Aí você tá me dizendo que o Mihawk e o Ryuma são os únicos personagens com haki suficiente para tornar as suas lâminas negras? Porque assim, a Enma do Oden tinha uma tonelada de haki lá dentro. Ela quase drenou o Zoro e ele teve que usar o seu próprio haki para tomar controle da lâmina. E mesmo assim, apesar do haki de Oden estar permanentemente lá, a Enma não é uma dessas lâminas. Apesar de que também o próprio Oden ser um dos maiores espadachins da história de One Piece, poderoso o suficiente para ferir o Kaido. Nesse sentido, você pensaria que se um monte de haki fosse o único qualificador para criar uma lâmina negra, a gente veria mais do que somente duas até agora. Contudo, vamos parar, respirar e olhar para as duas lâminas negras que conhecemos para tentar encontrar alguma pista. Primeiro, temos a Shusui, a espada que um dia foi empunhada pelo Ryuma, um tesouro nacional de Wano. Quando o Ryuma Zumbi deu a Shusui para o Zoro, ele falou sobre como a Shusui não gostaria de nada mais do que ter o Solador como seu mestre. Ele falou sobre a espada como se ela tivesse vontade própria. E se, enquanto o corpo do Ryuma foi zumbificado, a alma dele estava na verdade na espada e se fundiu com ela após a morte, imbuindo permanentemente sua vontade na lâmina e a tornando negra. Nesse sentido, a ideia do espírito de alguém de se infundir com a arma é similar à ideia do Ragnir. Dito isso, o mesmo poderia ser verdade para Yoro? Quando o Mihawk primeiro luta contra o Zoro, depois de usar a faca pequena, ele dá o golpe final com a Yoro, como se o Zoro tivesse ganhado o privilégio de ser cortado por ela. Ele trata sua espada com tanto respeito que é quase como uma outra pessoa. Ele só vai utilizar aquela lâmina em uma batalha digna. Isso poderia na verdade ser parte da própria vontade da Yoro? A gente não sabe nada sobre a história real do Mihawk, então a Yoro poderia ter pertencido a alguém próximo ao Mihawk cujo espírito agora está na espada, e cujo legado agora é carregado pelo maior espadachim do mundo. E isso me leva a uma ideia ainda mais louca, mas uma que eu acho super legal. E se o Zoro ainda irá transformar a Wado Intimonde numa lâmina negra? Isso eu já tenho falado também, por muitos anos. Tipo, já parece que ele vai fazer isso em algum ponto da história de One Piece. Definitivamente está configurado como parte da jornada dele para se tornar o maior espadachim do mundo. Não teria como ele alcançar esse patamar sem também ter algum artefato que rivalizasse com a própria Yoro do Mihawk. E, levando em consideração toda a história dele com a Kuina, faz muito sentido que a Wado Intimonde, que é a sua primeira espada, se torne a mais importante. Só que assim, diferente do Ryuma, que pode ter morrido e colocado sua própria alma na espada, o Zoro não transformaria o Wado Intimonde com a sua própria alma, mas com a alma que já está na espada, ou seja, tarará, a da Kuina. E se, após a morte dela, a alma da Kuina se ligou ou se fundiu com a Wado Intimonde? O sonho dela poderia ter sido tão forte que sua vontade viveu dentro da própria espada, para que ela pudesse continuar ao lado do seu melhor amigo, vulgo
Roronoa Zoro. Mas aí surge a pergunta, então por que o Aditmond não é uma lâmina negra? Porque a alma está lá dentro provavelmente não é o único passo necessário. Talvez também precise haver algum tipo de realização. Nesse caso, o Zoro herdou a vontade da Kuina, o sonho compartilhado deles de se tornar o maior espadachim do mundo. Talvez se o Zoro realmente realizar esse sonho, o espírito da Kuina vai se manifestar e tornar a lâmina negra. É meio clichê, eu sei, mas eu acho que soa super legal e preencheria aquela peça faltando de como uma lâmina negra é realmente feita. Porque se você parar pra pensar por alguns instantes, parece que é mais do que apenas Busoshoku que torna uma lâmina nesse estado. Talvez isso pudesse até mesmo explicar a razão da Enma não ser negra, apesar de estar imbuída com o Haki de Oden. Ela pode até ter a vontade ou o espírito do samurai dentro dela, mas o sonho dele de abrir as fronteiras de Wano ainda não foi realizado. Talvez se o Momonosuke abrir as fronteiras, a Enma e a Ame no Habakiri vão mudar para lâminas negras. Isso também poderia explicar muito sobre as espadas amaldiçoadas de maneira geral. Porque assim, você deve se perguntar do motivo pelo qual a espada amaldiçoada do Cavendish faz ele ser possuído pelo Hakuba quando ele dorme. Na minha concepção, é simples, porque tem um cara inteiro lá dentro. Isso me faz pensar quais outras espadas ou armas têm caras dentro delas. Talvez aquela espada massiva em Elbaf tenha o espírito do próprio Elbaf, não da ilha, do próprio deus da guerra. Talvez a espada gigante Onigashima tenha o espírito de quem quer que seja que tenha partido aquele crânio. Bom, dito isso, eu não acho que as armas são as únicas coisas que essa ideia de infusão de espírito poderia se aplicar. Lá atrás, quando a gente primeiro aprendeu sobre o nó de Haki do Joy Boy e o fato de que ele conseguia imbuir sua força de vontade naquela corda e preservá-la pro Emet por séculos, eu imediatamente especulei que o Joy Boy poderia ter feito a mesma coisa com o Chapéu de Palha. Provavelmente, aquele mesmo que o Imu tem congelado em Mary Joyce. Eu acho que às vezes a comunidade One Piece esquece que Haki é literalmente a palavra para força de vontade em japonês. Outra tradução para a palavra também pode ser espírito. Não necessariamente como um espírito fantasma ou poltergeist, mas no sentido do espírito de luta ou ambição de alguém. Haki não é só uma grande reserva de energia, é a incorporação literal da vontade de um personagem. Então, colocar o seu Haki em um objeto, eu não acho que significa só você estar colocando seu poder nele. Você tá meio que colocando você mesmo nele de certa forma. Então, o próprio Joy Boy poderia estar armazenado naquele chapéu. Afinal, quando o Joy Boy sabia que iria perder a guerra, ele pode ter preservado a si mesmo e seu próprio espírito para o futuro, assim como ele garantiu que as armas ancestrais e os poneglyphs fossem preservados. Ah, e falando nos poneglyphs, eles também poderiam ter um pouco do Joy Boy dentro ou outros aliados dele, porque se vocês se lembrarem bem, o Roger conseguia ouvir essas pedras através do misterioso poder conhecido como a voz de todas as coisas. E eu posso estar esquecendo de alguma coisa, mas eu tenho quase certeza que os poneglyphs são os únicos objetos inanimados que vimos pessoas ouvindo com a voz de todas as coisas. Assim, eu não acho que o Roger conseguia ouvi-los a ponto de literalmente ler e decifrar suas mensagens completamente. Afinal, ele tinha o Oden para ajudar com isso. Mas ele parece ter uma vibe geral e um entendimento da importância deles. E claro, a habilidade de sentir sua localização até certo ponto. Era isso que a Big Mom queria com a Purin, afinal. E também porque que o Barba Negra sequestrou ela. A tribo dos Três Olhos é supostamente a única raça com a habilidade inata de usar a voz de todas as coisas. Embora a própria Purin ainda não tenha despertado essa habilidade, o plano da Big Mom era usar esse poder para analisar os Road Poneglyphs e encontrar Left Tail. Então eu acho que é totalmente possível que, se não o chapéu ou além do chapéu, o Joy Boy na verdade dividiu sua alma entre os Poneglyphs. Seria na verdade um contraste bem legal com o Imu, que parece dividir seu poder entre todas as pessoas com quem ele formou pactos. Nesse caso, ambos podem ter dividido suas almas, mas um fez para preservar a esperança para o futuro, enquanto o outro fez para oprimir o mundo. E eu acho que a gente poderia ir ainda mais longe do que apenas se fundir com armas e com outros objetos inanimados. Almas, por acaso, poderiam se fundir com pessoas? Porque assim, por anos as pessoas se perguntaram sobre o Barba Negra ter múltiplas personalidades ou almas dentro dele. Poderia o Zebek ou até a Ares ter, de alguma forma, imbuído sua vontade no filho deles, a ponto dos espíritos deles estarem literalmente dentro dele? Talvez isso esteja até mesmo conectado a como a possessão do Imu funciona. Nesse caso, ele poderia conseguir colocar parte da sua alma dentro dos portadores do pacto e então tomar controle dos corpos deles quando necessário. E agora que eu paro pra pensar nisso, será que é assim que as Akuma no Mi funcionam? Pelo menos no caso das Zonas Míticas, realmente parece que o Nidhogg e o Nika e outras criaturas que têm Akuma no Mi literalmente existiram durante o primeiro mundo de alguma forma. A existência dessas frutas parece implicar alguma criatura ou ser real de tempos antigos que as frutas foram realmente baseadas. Nesse caso, essas frutas só seriam inspiradas por mitos de coisas como Fênix ou Buda, ou essas são, na verdade, as vontades de criaturas que verdadeiramente existiram em algum ponto, passadas adiante na forma de Akumas no Mi. Junta isso com a ideia de que as Akuma no Mi parecem ter vontades próprias e parece que esses seres podem ter fundido seus próprios espíritos com as frutas para passar seus poderes para as pessoas no futuro. No caso da fruta de Nika, por exemplo, a forma como os Goroseis dizem que ela iludiu o governo por séculos faz parecer que ela de alguma forma conseguiu ativamente evitar a sua captura. E também parece que ela escolheu propositalmente o Luffy. Cara, antigamente eu parava pra pensar e chegava na conclusão que talvez o Shanks na verdade estava levando ela para o East Blue, pretendendo que o Ace a comesse, já que ele imaginou
imaginou que o próximo Joy Boy seria o filho do Roger. Mas, em vez disso, o Luffy acabou comendo e aí a história você já sabe o que aconteceu. Até porque, como vocês sabem, aparentemente o Luffy parece com o Joy Boy. Ele sempre age igual o Roger e tem o mesmo sonho secreto que o antigo rei dos piratas. É como se a fruta soubesse que tinha que ser comida pelo Luffy e só poderia ser despertada por ele em algum momento da história. Também parece que não é só uma fruta que concede esses poderes, mas que o espírito literal do Nika está dentro dessa fruta. Isso é ainda mais evidente porque com o despertar da fruta, o Gear 5 realmente afeta o pensamento e a personalidade do Luffy. Faz ele rir descontroladamente, aparentemente tomado pelo próprio Nika. Poderia totalmente ser o caso de que quando as pessoas comem uma Akuma no Mi, elas literalmente se fundem com algum tipo de ser para ganhar os seus poderes. Também combinaria com a ideia de Enies Lobby, que quando os membros da CP9 falaram sobre o que aconteceria quando você come duas Akuma no Mi e os dois diabos diferentes dentro de você lutam e você explode. A gente também já sabe que um despertar de Akuma no Mi só funciona quando o usuário e o espírito da fruta estão em alinhamento. Senão, você entra no modo Jailer Beast de Impel Down. Isso basicamente nos revela de forma clara que as frutas têm vontade própria. Beleza, então deixa eu resumir pra você. O Ragnir nos mostrou que espíritos podem se fundir com objetos após a sua morte. Isso pode nos explicar do porquê que existem apenas duas lâminas negras conhecidas, porquê que a Enma não é negra apesar de ter o Haki de Oden, porque o Ryuma falou da Shusui como se ele tivesse vontade própria, porque as espadas amaldiçoadas possuem seus poderes, porque o Roger conseguiu ouvir os Poneglyphs e talvez até mesmo do porquê que as Akuma no Mis parecem ter consciência. Tudo estaria conectado, porque tudo parte do mesmo sistema. A vontade herdada não é só uma metáfora em One Piece, é literal. Bom, e o que você acha dessa teoria que eu acabei de falar? A Kuina realmente está dentro da Wado Ichimonde? O Joy Boy está dentro do Chapéu de Palha? E quais outras armas podem ter almas escondidas? Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o like e se inscreve e a gente se vê em um próximo. Hashira falando e vazando, e eu fui.